Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, hoje aqui na Casa Broa, junto com o homem, Paulo Trigo, o arquiteto das nossas obras aí em estrutura metálica e tijolo ecológico. E a gente resolveu fazer um bate-papo hoje aqui na Casa Broa para falar um pouco como foi essa obra. Lembrando aí para quem acompanha o tempo, esse aqui já é o segundo projeto que a gente faz em parceria, temos alguns outros em andamento, mas entregue, a Casa Broa está sendo o segundo projeto, então a gente vai conversar um pouco hoje como foi a nossa Casa Broa. Então, começando aqui, Paulo, como foi, Qual foi o seu sentimento em relação a... A gente teve um primeiro projeto, onde, sem dúvidas, houveram várias dúvidas e eu te enchi o saco o dia inteiro no WhatsApp, tal. Eu queria primeiro entender como que você sentiu que fluiu a Casa Broa, se foi um processo mais rápido, se você sentiu que as dúvidas já foram praticamente todas sanadas, visto que é um processo, não um sistema construtivo que você defende tanto que é simples e realmente é, mas eu queria saber de você, o que você sentiu nessa Casa Broa em relação à execução? Você quer que eu avalie o seu trabalho? Você tá corajoso, né, cara? De fato, a gente já conversou sobre isso lá atrás, mesmo na primeira obra, que foi a Casa Salto, você me perguntou poucas coisas na realidade, porque você captou muito bem ali a dinâmica da coisa. Então, assim, a gente teve duas equipes distintas, é a mesma empresa de estrutura metálica, mas a mão de obra civil que fez a alvenaria do tijolo ecológico, em Salto não é a mesma do que aqui em Tirapina. Da parte de gestão de obra, da parte que eu, enquanto arquiteto, autor do projeto, avalio da sua gestão, como não poderia deixar de ser, a coisa fluiu muito rápido, muito bem. Então, assim, eu costumo dizer que basta um exemplo, uma obra para a pessoa praticar, que você adquire o know-how, Depois você vai poder avaliar se isso que eu estou falando faz sentido, mas a minha visão é essa. Você até então tinha feito uma única obra em estrutura metálica com alvenaria de tijolo ecológico e essa daqui, que foi a segunda, ela foi muito mais fácil e muito mais rápida, Então, assim, a gente tem algumas coisas que a gente vai aprendendo o tempo todo com relação à particularidade de cada projeto, mas o básico, que é como é que eu faço a ligação entre alvenaria e estrutura metálica, como é que eu faço a vedação ali nas venezianas industriais, a estrutura do telhado, isso tudo uma vez que você tem um case, você vem repetindo. Então, assim, de fato, pessoal, o meu foco é projeto. Eu sou um arquiteto técnico, sou técnico em edificações, inclusive, gosto de obra, mas eu não gosto de gestão de obra. Então, assim, eu já fiz gestão de obra, eu não gosto de administrativo, de fazer cotação de material, que é o que o escritório de um gestor faz. Então, eu sempre me associo com o engenheiro para tocar as obras. Só que eu curto acompanhar o processo. Então, para mim é importante estar aqui, para mim é importante garantir que a execução da obra seja coerente com o projeto, mas o dia a dia é um negócio que eu prefiro estar ali no projeto concentrado do que naquele corre, preciso de cimento, qual que é o orçamento da esquadria, como é que tá? Essa parte administrativa eu preciso delegar para focar no projeto. E enquanto gestor de obra, de verdade, você é um excelente gestor de obra, você é um cara que desenrola as coisas e resolve, Então, assim, às vezes, inclusive, eu falo, Jonathan, se você tivesse me perguntado tal coisa, eu ia ter ajudado de uma forma mais eficiente. E aí, fala um pouco da sua visão, mas na minha ótica de projetista, é mais ou menos isso, cara. Você teve uma experiência, você já pegou o jeito e a coisa vai, Sim. A estrutura metálica de tijolo ecológico, ela chegou como um bicho de 7 cabeças. Eu lembro até que quando eu estava fazendo a parte de orçamento da primeira obra, que era a nossa Casa Salto, minha esposa estava internada. Eu fiz o orçamento praticamente da Casa Salto inteira dentro do hospital. Então eu tinha muita dúvida, assim, no sentido de que, porque pelo fato de ser materiais diferentes, pelo fato de que, assim, a gente não entende como que a mão de obra vai lidar com isso. Minha preocupação, e a preocupação da maioria das pessoas, na verdade, é relacionada à mão de obra. Todo mundo acha que tijolo ecológico é um bicho de 7 cabeças, visto que ele vai ser um tijolo aparente e tudo mais. O que eu sempre digo, o primeiro ponto, é que se a gente tem uma mão de obra que ela já é qualificada, que ela já entende um pouco sobre, por exemplo, uma alvenaria estrutural, é muito mais fácil
dessa mão de obra ela conseguir desenvolver, né, o sistema do tijolo ecológico, porque o tijolo ecológico é uma mini alvenaria estrutural, né, basicamente como a gente normalmente fala por aqui. A partir do momento que a gente começou a trabalhar com esse sistema, começou a entender o dia a dia, né, a gente fez tudo isso na Casa Salto, a gente trouxe para cá, a dúvida foi para saber se o sentimento foi mútuo, porque eu também senti que fluiu muito melhor, mesmo em relação a gente tendo que treinar, porque aqui também foi treinada uma nova mão de obra, a gente fez treinamento aqui e com isso a gente conseguiu então fluir. Lógico, a gente tem sempre, essa mão de obra foi a primeira experiência dela, então a gente não teve, por exemplo, a agilidade que a gente está tendo em outras obras agora, mas tenho certeza que se a gente pegar essa mão de obra agora e levar para uma próxima, né, a gente não vai ter problema em relação à produtividade, né? A gente conseguiu finalizar uma obra dentro do que a gente tinha esperado em relação a prazo. A gente teve uma sorte aqui, né? A gente teve uma dificuldade em relação a alguns fornecedores, principalmente por ser Tirapina uma cidade um pouco mais pequena e tudo mais. Então a gente pegou muito material, né? No caso, contratou fornecedores de Rio Claro, São Carlos, mas a gente conseguiu resolver. E assim, a questão, por exemplo, que eu sempre digo, que um produto que ele tem muito no seu projeto, que a gente não pode, né, perder como que eu posso dizer assim, o foco de trazer uma boa empresa é a esquadria. Né? Então assim, o que eu sinto nos projetos da estrutura metálica e tijolo ecológico do Paulo é que assim, pelo fato de que a esquadria ele é um ponto principal para a gente realmente fechar essa casa e entrar em acabamento, todo momento que a gente tem um problema em esquadria, essa obra para, né? E aí, no caso, a gente não tem como adiantar nada, porque a gente vai entrar já em acabamentos, né? Então aqui, foi um fornecedor que a gente acertou, não teve esse tipo de problema. E como eu disse, em relação, voltando, né, na parte da mão de obra aí, a gente também conseguiu fluir bem. Então uma obra entregue dentro do que a gente tinha estimado, né? A gente começou a obra, como eu disse, dia 23 de fevereiro de 23. A ideia, né, no caso, a nossa meta era que o cliente pudesse passar o carnaval aqui, que o carnaval esse ano, para me ajudar, foi comecinho de fevereiro, né? Então ele conseguiu passar, a gente entregou parcialmente, vamos dizer assim, né? Parte da casa a gente deixou ainda com algumas coisinhas para finalizar, mas a gente conseguiu entregar dentro desse prazo, com um fluxo muito bom, então agora é só ir para as próximas aí. Perfeito, né? Então assim, a semelhança entre essas duas primeiras obras que a gente está tocando aqui em conjunto é, além da técnica construtiva, que é a associação do tijolo ecológico com a estrutura metálica, que até onde eu sei, é algo que ninguém tinha feito, né? Eu comecei isso há mais ou menos 7 anos, 8 anos, né, com a minha casa. A técnica construtiva é algo já consolidado para os meus projetos, né? Essa associação de sistemas. Mas as duas casas, elas têm aquilo que eu particularmente mais tenho prazer em fazer com relação ao projeto, que são as plantas em U. Então, a gente tem vários projetos que o escritório desenvolve, mas tanto a Casa Salto quanto a Casa Broa, elas têm a configuração da planta em U, que para mim é, sem dúvida nenhuma, a melhor configuração, porque você tem a possibilidade de criar 3 pavilhões, né? Você pode isolar quartos em um pavilhão e área de serviços no outro, unindo com a área social, ou como é o caso aqui da Casa Broa, por ser uma casa de veraneio, você tem uma ala, que é um braço, com quartos de visita e a outra ala com os quartos da família. E o lugar que a gente está aqui agora, que é o corpo central, é a área social, com uma área de lazer na frente e outra área de lazer no fundo. Então, assim, isso tudo integrado. Sala, cozinha, com piscina na frente, churrasqueira no fundo. Então, assim, a dinâmica, né, da planta em U, com o pátio interno, a vegetação e tudo mais, é algo que, para mim, não existe uma configuração melhor. Então eu estou cada vez mais me especializando e se você está vendo aqui esse vídeo, cogite a possibilidade de fazer um projeto assim, que é a minha especialidade no caso. Espero que a gente faça muitas outras plantas em U, um sistema de tijolo ecológico e estrutura metálica juntos aí. Show de bola. Pessoal, esse foi então um bate-papo sobre a Casa Broa, espero que tenham gostado. Sigam o Paulo, a gente vai ter um outro vídeo mais focado na parte de arquitetura lá no canal do Paulo, então não esqueçam de dar um pulinho lá também para conferir. Se inscreva no canal, a gente se vê no próximo vídeo.